Oi, gente, voltei. Hoje com um vídeo mais diferente, assim, do que eu costumo trazer aqui. Hoje eu vim dar o meu relato de experiência com regressão de vidas passadas. Já vou avisando que para quem não acredita, não faz o menor sentido, esse vídeo definitivamente não é para você. Para mim, as questões espirituais, mais espiritualistas, são muito naturais desde sempre. E questões relacionadas a vidas passadas, a mediunidade, é muito natural. Então vamos lá. Eu fiz regressão há uns 2 anos com uma terapeuta especializada, onde eu mesma regredi. Porque acontece que algumas pessoas não conseguem, então existem uma terceira pessoa que faz isso para você, que regride para você. Até nesse tipo de tratamento feito à distância, é um outro terapeuta que regride, que vê para você e relata. No caso, fui eu mesma que foi presencialmente. A gente fala que é uma terapia porque, como nas questões de sonhos em que há uma interpretação do inconsciente, na questão de vidas passadas não é muito diferente. Existe um significado para aquilo que representa um comportamento atual que está te atrapalhando de alguma forma, gerando algum tipo de conflito, de ansiedade que você queira entender. Então, eu fiz num momento de muita confusão emocional, ansiedade, e me veio um insight de fazer isso. Por que eu falo insight? Não é o tipo de coisa que deve ser feito de qualquer forma, por curiosidade, só por fazer. Às vezes a pessoa não está preparada para ver qualquer situação, né, que tenha acontecido, então ele tem um propósito. Então vamos lá. Eu anotei aqui no meu fichário. Espero que essa luz não esteja muito ruim. Deixa eu só ajudar aqui com a almofada. E eu vou olhando os tópicos aqui para eu tentar lembrar. Eu li antes, né, claro, mas só para eu contar mais ou menos as minhas palavras. Eu sinto que eu tenho muita facilidade de ver coisas, de ter essas visões, posso chamar de vidas passadas, em meditação, ou quando eu tô muito introspectiva. E, inclusive, tem um fato curioso desse tipo de situação que já aconteceu, e que eu vi uma cena em meditação, e depois dessa experiência com essas 2 regressões que eu fiz, foram 2 ocasiões, eu vi a cena completa, o contexto em que aquilo ali se passava. Então foi engraçado. Mas eu vou começar com a primeira. Como eu falei, eu fiz 2 sessões e em uma delas eu vi 3 vidas. 2 ou 3 vidas. Isso. E na outra eu vi 2, se eu não me engano. Em uma eu tava muito conectada e na outra eu tava um pouco gripada, assim. Eu acho que atrapalhou um pouco o processo. Então chega de blá blá blá, vamos lá. Nessa primeira ocasião, a gente é conduzido o tempo todo pelo terapeuta. A gente entra num processo de meditação mesmo, porque a gente tem que ficar muito introspectivo ali, muito conectado, pra gente conseguir acessar. E segundo as práticas, né? Tudo é feito com o seu guia, nada é feito não vai vir nada que vai te abalar de alguma forma, te fazer sair pior do que você entrou na ocasião, no motivo que você procurou. Vai ser tudo muito seguro. No início da sessão, a gente deita, a gente faz deitado, né, numa maca, e aí você entra naquela espécie de transe ali. E nisso eu comecei a sentir meu corpo tremer, e aí veio uma claridade. É como se eu tava de olhos fechados, né? Veio uma claridade, assim, uma sensação, e eu escutava vozes atrás de mim. Não me pede pra explicar, gente, foi desse jeito. Eu escutava vozes atrás de mim, como se tivesse uma briga, uma discussão. E isso foi uma segunda vida que eu entendi ali, que se desenrolou, mas aí eu bloqueei com uma outra visão. Depois eu vou explicar direito. Nesse daqui eu vou contar essa primeira vida passada que foi mais completa.
Então veio uma fotografia na minha mente. Era uma imagem que ela não ia nem pra frente nem pra trás. É como se fosse um bumerangue de Instagram, assim, que vem o flash da imagem, mas ela não se desenrola, ela não anda. Então veio uma fotografia, um penhasco, uma estrada que perpassava esse penhasco, uma mulher, e ela estava andando rápido ou correndo, e ela virava para trás assim e colocava a mão para esperar alguém, como se fosse um retrato de alguém esperando com essa mão assim estendida para alguém. E aí o terapeuta vai te conduzindo, né? E aí a imagem começa a andar e começa a vir esses flashes. São flashes, não é algo que você controla, que você imagina. Parece que vem pronto, é muito louco. E aí, eu vou tentar descrever essa mulher que eu vi. Ela era estatura média, branca, pele oliva, um pouco de sarda, assim, sarda que fala, né? Tinha o cabelo extremamente cacheado e ruivo, cacheado da raiz às pontas, assim, cabelo médio. Ele estava puxado, amarrado para trás, e ela tinha o que a gente chama de rosto de coração. Aquele rosto pequeno, assim, e com o queixo mais pontudo, mais proeminente. E era bem jovem. Ela usava um vestido verde de veludo pesado, e ela segurava o vestido enquanto ela andava e corria ali, quando a imagem vai se desenrolando. A partir disso, começou a se desenrolar a cena na minha mente, e apareceu também um menino de uns 4 anos, que eu entendi que ela esperava. E aí o menino dá a mão pra ela, era um menino que tinha um cabelo loiro, um loiro escuro, um rosto perfeitinho de criança, era um menino claro. Ele estava usando uma calça caqui e uma camisa. E aí ela dava a mão para esse menino e eles tinham que andar rápido. Aparentemente eu senti que ia acontecer uma coisa muito importante, uma coisa preocupante, mas ela não estava com medo, ela estava muito segura. E o menino ia com ela ali, que era o filho dela, né? Eu vou ver se eu leio ou ver se eu vou falando enquanto eu vou olhando aqui no caderno. Esse penhasco, esse caminho, eu entendi que era um caminho familiar para eles, era um caminho que eles faziam sempre. Me lembrou aqueles lugares. Eu vou tentar colocar algumas imagens aqui do que me lembrou, o que eu encontrei na internet que se parecia mais ou menos com aquele lugar. Mas era gramado, esqueci de falar, era tudo muito verde, gramado, assim, tinha uma estradinha de terra nessa beirada, sei lá, que eles passavam ali. Nisso, eu ia relatando pra terapeuta, né? E eu falei aqui que ela ia enfrentar alguma coisa difícil, mas ela não estava se importando, ela estava muito confiante. Então, na imagem, ela corria e segurava o menino, segurava o vestido e o menino, né? Um vestido pesado de veludo. E eu esqueci de falar que esse menino também usava uma boina na cabeça. Eu dei uma pausa nessa hora que eu falei com ela com um pesar, assim, acho que ela vai ser enforcada. Tipo, me veio uma sensação de preocupação. E aparentemente essa mulher, ela era considerada ou tida ali naquela sociedade como uma bruxa, porque eu entendi que ela entendia, que ela sabia curar com as plantas. Ela tinha ali a medicina da natureza, ela sabia trabalhar com plantas para cura. Então, além disso, também ela trabalhava, pode ser algum tipo de religiosidade, algum tipo de prática pagã, não sei. E ela ia para a forca. Então, por isso que eu falei isso com esse pesar. Eu escrevi aqui também no relato, né, que a gente escreve à mão depois que ela manda pra gente o áudio, que é como se ela soubesse um segredo. Eu acho que era sobre isso, era uma coisa que não podia ser falada, né, que era feito em sigilo. Nisso aparece uma outra cena. Nessa outra cena, me lembrou um filme que eu já assisti, Pessoas. Tem um lugar, uma estrutura que vai acontecer o enforcamento. Algumas pessoas, não muitas pessoas, mas algumas pessoas assistindo como se fosse um entretenimento. E ela estava na superfície ali de enforcamento, ela estava com as mãos atadas em uma corda e a corda também ali no pescoço. E
o filho dela estava assistindo. Eu notei que o filho dela, ele tinha sido preparado, porque ela sabia que aquilo ali podia acontecer. Então ele estava tranquilo, entre aspas, porque eles já tinham conversado a respeito daquilo ali, e aquilo ali poderia ser uma situação que eles iriam enfrentar. Eu anotei aqui que, de alguma forma, o menino estava triste, mas ele tinha que ficar tranquilo. Ele não podia ficar triste. É algo que ela tinha passado para ele. Nisso veio a imagem que veio na mente em seguida. Gente, é tudo muito... São flashes, assim. Mas você sai contando como se você tivesse intimidade com aquela história. E aí veio um sol na minha cara. Veio um clarão, assim, e eu entendi que ela tinha desencarnado. Eu entendi que ela tinha sido retirada e tinha sido amparada. Só que aconteceu uma coisa. Nesses segundos que se deu, quando ela olha pro menino, é como se ela desse para trás, assim, é como se caísse a ficha do que significava aquilo, e ela se arrependesse por um minuto, ela se preocupasse, ou ela lembrou ali que ela tinha que se preocupar com a criança, então ela ficou muito angustiada, mas foi um flash, porque aí já se deu o desencarne, assim, foi tudo muito rápido, e aí ela faleceu com aquela angústia, com aquela preocupação que antes ela não tinha parado para pensar a respeito. Eu escrevi que ela ficou olhando para o menino com o rosto agoniado. E ela recuou das certezas que ela tinha. Outra coisa curiosa. Quando acontecia essa cena, meu pescoço fechou. Foi uma impressão, mas eu tive a impressão de que meu pescoço estava apertado. Não fisicamente, mas eu senti o meu pescoço sendo apertado. Depois, o outro flash que eu tenho é uma sala, como se fosse um hospital. Tem uma janela muito grande que toma toda a parede, assim, do meio para cima. Uma janela de vidro com grades, assim, com a estrutura, né, de ferro, quadradinhos. E do lado de fora tem um dia muito ensolarado, uma árvore, um banco, e é um espaço todo verde, assim, lá fora. E aqui dentro são várias camas, que só tinha ela nesse quarto, parecia uma enfermaria. E são várias camas com lençóis brancos e ela em uma delas. Também tem nesse espaço uma pessoa ali, uma espécie de enfermeiro, que eu anotei, eu entendi que seria um mentor. E tem também ao lado da cama uma jarra com água. Depois vem um outro flash dela sentada nesse banco na frente ali desse quarto, nesse espaço, né? E ali ela fica pensando muito no menino, ela fica muito angustiada, o tempo todo ela tá querendo ter acesso, querendo saber dessa criança, o que aconteceu. Ela não consegue ficar tranquila ali naquele lugar que ela tá aparentemente recebendo um tratamento. Mesmo assim, ela sabe que ela vai saber do menino quando ela estiver melhor e ela tem que esperar, mas ela continua ali agoniada. Então ela fica pedindo muito pra ver o menino, que ela quer saber como que o menino tá, né? Nisso aconteceu uma outra coisa curiosa, que eu voltei no começo da história, que eu comecei a contar das vozes, e essas vozes eram uma segunda visão, de uma outra vida, no caso. E aí eu tive um flash dessa rua, que tinha essas pessoas discutindo, esse casal. Depois se dissipou, eu tinha muita dificuldade de acessar essa segunda visão, mas aí a terapeuta conduziu para a primeira que a gente estava trabalhando, e aí eu falo com a terapeuta que ela, a moça, né, do rosto de coração, ela vai ser preparada para trabalhar com alguma coisa grande. Ela vai trabalhar com pessoas e ela vai poder ver o menino. Ela quer acompanhar o crescimento do menino de alguma forma, mas ela sabe que não pode, ela aceita e ela sempre o visita de alguma forma. Foi essas palavras. Nesse momento é como se ela tivesse mais forte, com o rosto mais envelhecido, mas não é um rosto envelhecido, eu acho que que quis passar na visão que ela tinha se modificado um pouco pela preocupação
Eu tinha conferido a ela um rosto de preocupação, um rosto de angústia. Eu traduzi aqui como um rosto envelhecido. Eu notei também que ela voltou a ser ela mesma, nas forças, na sabedoria ali que ela tinha, como se ela fosse grande, como se ela pertencesse ali ao grupo que estava auxiliando ela, de alguma forma. E ela tinha essa humildade também para trabalhar nas coisas ali que ela já fazia enquanto encarnada. Depois o flash mudou para essa outra vida, a primeira que eu falei, que começou as vozes, né, da discussão. Eu via a rua e eu ficava sozinha e tinha uma briga. E eu falei que eu tive dificuldade com essa outra encarnação aqui. E o que aconteceu depois desse flash? Veio um terceiro flash de uma outra situação que foi muito interessante também, que aí era um homem, que eu vou tentar contar depois. Mas o que eu queria trazer dessa vida da mulher do rosto de coração? Me veio muito forte essa questão de, atualmente, eu senti que eu planejo tudo, eu faço tudo, eu vou com muita força para fazer tudo, assim, alguma ideia que eu tenho, alguma coisa que eu queira, e na hora de executar, na hora de dar a cartada final ali, a canetada, eu dou para trás. Eu tenho essa sensação sempre de, eu quero muito, mas na hora do vamos ver, eu paro para pensar. Coisa que eu já devia ter feito no planejamento. E na hora de executar, eu travo e fico pesando as coisas e não caminho em alguns sentidos, em algumas situações que me vêm. Então eu acho que quis falar um pouco disso. Porém, essa questão dela ter morrido na frente do filho também teve um outro significado que se desenrolou numa outra existência, que é o dessa mulher da discussão, que eu vou contar depois. Porque essa situação volta, só que invertida. E eu falei da dificuldade, né, que eu tive para acessar. Aparentemente foi uma vida de muita dor, de muito sofrimento. E é como se eu repelisse a visão. Era muito doloroso acessar. Eu não sentia essa dor como acessar de fato a dor que essa outra personagem aí viveu. Mas eu sentia muita dificuldade de entrar, de acessar. É como se eu repelisse, eu não quisesse ver. Mesmo estando ali para isso, é como se fosse mais difícil. E, resumidamente, é isso, o relato foi isso. E eu tive outros insights, né, coisas mais particulares, mas que eu consegui acessar e trazer para ressignificar foram essas conclusões, de forma mais resumida. Espero que não tenha ficado um vídeo muito louco, mas para mim faz sentido de alguma forma. Para quem não faz sentido, pode interpretar como um sonho, como interpretação dos sonhos mesmo, também, que é uma coisa mais aceita, mas para mim faz muito sentido essa caminhada, não ser só isso daqui e esse agora, né? Embora eu não goste dessa ideia de ficar vivendo de forma muito subjetiva, muito espiritual, eu gosto do que é mais palpável, do que é terra, né? Do que é nosso. Mas são questões as questões espiritualistas ali, que eu sinto que eu já vivi de forma mais intensa, e hoje eu procuro viver o que é mais palpável. Mas foi muito especial ter feito esse trabalho de regressão, e eu levo com carinho essas visões, esses personagens, né, que pode ali ter sido uma existência e que na relação que eu tenho com a espiritualidade faz sentido para mim. Espero que vocês tenham gostado. Eu devo voltar com os outros relatos, porque eu quero deixar registrado aqui. E no mais, até breve.